e que até hoje o governo do Brasil tenta reverter. E agora, como de tédio não morremos, como sempre dizemos por aqui, a Thaís Freitas tem mais novidades nesta sexta-feira. Tudo bom com você, Thaís? Um ótimo dia. Bom dia para você, Sônia, para todos que estão conosco aqui no Jornal Gente nesta sexta-feira, não é? Demorou, mas chegou. De tédio a gente não morre e às vezes a gente tem dificuldade até de entender algumas notícias. Fala, mas será que é isso aqui mesmo que está acontecendo? Sabe quando você lê duas vezes? Enfim, olha, ontem nós tivemos uma grande repercussão da decisão da CPI das pirâmides financeiras ou criptomoedas no Congresso Nacional. Essa CPI tem conseguido muito holofote porque ela tem como alguns, ou como o principal personagem dos conhecidos, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que é fundador de uma empresa, a 18K, que teria cometido fraudes em investimentos envolvendo criptomoedas. E aí tá, que ele vai, não vai, convoca o Ronaldinho, ele vai, não vai, aparece, não aparece, vai o irmão, o advogado, etc. Bem, dessa forma, essa CPI tem conseguido se manter no noticiário. Mas nesta quinta-feira, houve uma outra decisão da CPI que chamou muito a atenção. Os parlamentares aprovaram a quebra de sigilo de atores da Tata Werneck, do Cauã Raymond e do jornalista Marcelo Taz. Mas por quê? Por cargas d'água, essas três pessoas têm a ver com uma CPI que investiga criptomoeda, pirâmide financeira, enfim. Olha, eles são acusados de terem feito propaganda, e eu vou ler de novo aqui. Você é acusado de ter feito propaganda para uma empresa que teria lesado investidores. Os três negam, é claro, participação em qualquer tipo de irregularidade. Dizem que foram apenas contratados como pessoas públicas para fazer um testemunhal, um merchan, enfim, para participar de forma publicitária da divulgação dessa empresa há 5 anos e que não tinham nenhum elemento naquele momento para dizer que, ou para desconfiar ou entender que essa empresa provocaria algum tipo de prejuízo naqueles que colocaram dinheiro lá. Bem, a gente está falando de quebra de sigilo de 3 pessoas públicas que participaram como estrelas publicitárias de uma campanha de uma empresa que está sendo investigada por uma CPI pela possível fraude aos investidores. E aí, quando a gente vê essa notícia, a gente se pergunta, escuta, mas o que está acontecendo, né? Que coisa mais estranha. E aí, existe o seguinte, não é? Há uma profusão de CPIs hoje em operação no Congresso Nacional. CPI é sempre holofote para quem está ali, para quem está aparecendo, para quem preside, para quem relata, para quem aparece para fazer pergunta, lacra, posta em rede social. E a própria definição de CPIs que existe hoje no Brasil, ela é muito ampla, tudo cabe ali. Podem ser investigados fatos que tenham interesse para a vida pública, para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Essa é a definição formal do que é uma comissão parlamentar de inquérito. Minha gente, cabe tudo aqui. Você pode convocar uma CPI para investigar qualquer coisa, porque de alguma forma você consegue encaixar o objeto da CPI dentro dessa classificação. Também o quórum que é necessário para a instalação da CPI não é dos maiores. 1/3 dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí com 1/3 das assinaturas já se instala uma CPI. Não é difícil você conseguir 1/3, principalmente pensando na divisão de poder que normalmente acontece nos parlamentos, não é? Com blocos que muitas vezes chegam perto ou superam essa quantidade de parlamentares e com o holofote ligado. A gente tem visto também que essas CPIs têm sido instaladas com muita profusão, até por um bom relacionamento entre o presidente da Câmara e os parlamentares. Isso dar também ali a possibilidade de que parlamentares tenham esse tipo de desempenho. E aí, instalada a CPI, ela pode praticamente tudo. A CPI não é polícia. A CPI é formada por deputados, por senadores, por ambos quando é mista. Mas ela tem poderes de investigação, também na definição legal, equiparados aos das autoridades judiciais,
podem determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar de órgãos e entidades de administração pública informações, documentos, requerer audiência de deputados e ministros, topar depoimento de autoridades, requisitar serviços de autoridades, inclusive policiais, e decretar quebra de sigilo, que foi o que aconteceu dessa vez na CPI das criptomoedas. A gente precisa mesmo de uma CPI para investigar criptomoedas? Isso é trabalho de deputado? É para isso que eles estão lá? Fica a pergunta aqui e a minha perplexidade também com essa decisão que foi tomada por essa CPI e anunciada ontem. São 8h19.